Olá pessoal, muito bem, sejam então bem-vindos a mais uma aula de física. Bom, a gente vai começar agora a falar sobre o eletromagnetismo, tá certo? Bom, o eletromagnetismo é a situação onde a gente tem a ocorrência de campo magnético, tá certo? Induzido por corrente elétrica. Então, quando a gente começou a falar no nosso curso lá sobre a corrente elétrica, lá no começo, em eletrodinâmica, nós falamos lá dos 5 efeitos que a corrente elétrica tem. Lembra? Efeito Joule, efeito luminoso, efeito químico, efeito fisiológico e efeito magnético. Então perceba, toda vez que eu tenho um fio conduzido por corrente elétrica, nas imediações daquele fio vai existir ali o quê? Um campo magnético, certo? Por que surge esse campo magnético? Esse campo magnético surge porque eu tenho corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É um fluxo ordenado de cargas elétricas. Então, toda vez que eu tenho no espaço uma carga elétrica parada, se a carga elétrica está em repouso, ela está parada, ao redor dela eu tenho apenas um campo elétrico. Porém, se essa carga elétrica se movimenta, se eu coloco ela para se movimentar no espaço, devido ao movimento dela, o que surge também ao redor dela? Um campo magnético, tá certo? Então, hoje, a gente vai entender que como que funciona o campo magnético quando eu tenho um fio retilíneo, um fio longo e retilíneo, percorrido por uma corrente elétrica. Então, para eu saber as características desse campo, eu tenho que primeiro lembrar que este campo magnético, ele é um campo que é uma grandeza vetorial. Então, se ele é uma grandeza vetorial, ele tem 3 características: intensidade, direção e sentido. Então, primeiro, hoje, a gente vai aprender a determinar o que? A direção e o sentido desse campo magnético. Então, perceba aqui, pessoal, para a gente encontrar a direção e o sentido do campo magnético, você vai ter que usar a regra da mão direita. Regra da mão direita. Como que é essa regra da mão direita? A regra da mão direita é o seguinte: você deverá apoiar a palma da sua mão sobre o fio, de tal forma que o seu dedo polegar coincida com a orientação da corrente elétrica. Tá certo? Então, o dedo polegar ele vai ter a mesma orientação da corrente elétrica. Estes demais dedos vão indicar a orientação de quem? A orientação das linhas de campo, na onde que as linhas de campo estão entrando e na onde as linhas de campo estão saindo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu coloquei um fio na direção horizontal, tá certo? E esse fio tem uma corrente elétrica orientada aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, como que eu faria para determinar a orientação do campo magnético? Eu vou fazer o seguinte: você pega a sua palma da mão, apoia sobre o fio com o dedo polegar coincidindo com o sentido da corrente elétrica. Como a corrente elétrica está para a direita, a minha mão então vai estar apoiada assim, dedo polegar para a direita. Aqui embaixo o campo está entrando ou está saindo? Aqui embaixo o campo está entrando. E aqui em cima o campo está o quê? Saindo. Então, qual é o sentido de entrando? O sentido de entrando que a gente representa é esse aqui, ó, é um x. Então aqui o campo magnético vai estar o quê? Entrando. Nós iremos representar o campo magnético pela letra B, tá certo? Então aqui embaixo o campo está entrando, eu percebi isso pela regra da mão direita, e lá em cima o campo está o quê? Aqui o campo está saindo, tá certo? Então lá embaixo o campo entra, aqui em cima o campo sai. A representação de sair é esse pontinho. A representação de entrar é um x. Isso aqui é uma analogia com a flecha. Quando eu pego uma flecha, imagina que eu tenho uma flecha e atiro essa flecha contra a parede. Quando a flecha está entrando na parede, eu estou vendo a parte de trás da flechinha. Imagine que alguém está de lá vendo a flecha sair da parede. Ela está vendo a parte, a pontinha da flecha, certo? Então assim é entrando, assim é saindo. Agora perceba, se eu colocasse aqui, nas imediações desse meu fio, uma bússola. Imagine que eu coloque aqui nas imediações do fio uma bússola, tá certo? A bússola a gente já conhece, é um equipamento de orientação. Qual parte da bússola vai estar apontando aqui para cima ou para baixo? É o norte ou é o sul? Vamos ver? Então perceba, nós vimos, né, em aulas passadas, que o ímã ele tem um campo magnético. A orientação do campo magnético é a orientação das linhas de campo. Qual era a orientação das linhas de campo? Não era assim? Elas saem do norte e entram onde? No sul. Então as linhas de campo sempre são assim, elas estão saindo do norte e estão entrando no sul. Aqui a linha de campo está entrando ou está saindo? Aqui ela está o quê? Entrando. E aqui ela está o quê? Saindo. Se ela está saindo aqui, quer dizer que aqui é um polo o quê? Um polo
norte, ela sai do norte e aqui ela entra. Então quer dizer que aqui é um polo sul. Então se neste fio, devido a essa corrente elétrica, eu teria um campo magnético aqui sul e aqui um campo magnético norte, se eu colocasse aqui paralelo ao fio a minha bússola, qual parte da bússola que está apontando para cima aqui, pessoal? A norte ou a sul? É aquela que atrai o norte, ou seja, a parte sul. Então se eu colocasse uma bússola aqui, ó, esta aqui seria a parte sul e a de baixo seria a parte norte. Por que a de baixo é a parte norte? Porque está atraindo a sul, tá certo? Então, muito bem. Então, para eu medir a orientação do campo magnético, a sua direção e sentido, eu uso a regra da mão direita. Então, você poderia perguntar qual que é a direção do campo magnético nesse ponto aqui. A direção do campo aqui é o quê? Perpendicular ao plano. E o sentido do campo aqui? Entrando no plano. Aqui em cima, qual que é a direção do campo magnético aqui em cima? Também perpendicular ao plano. E o sentido do campo magnético aqui? Saindo do plano. Tá certo? Então, para se determinar a direção e sentido do campo magnético, em todas as circunstâncias que nós vamos ver aqui, no fio, na bobina, no solenoide, na espira, eu vou usar a regra da mão direita. A outra coisa que eu preciso saber acerca do campo magnético é a intensidade. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui um fio, eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Vamos supor que a distância deste ponto ao fio é uma distância que eu vou chamar de R. Está aqui, ó, R. Então, eu quero saber o seguinte, qual é a intensidade do campo magnético nesse ponto aqui? Ponto este que está a distância R do fio. As distâncias sempre são perpendiculares ao fio. Aí você vai ter que usar uma equação aqui, que foi proposta por Bill Savart. Essa equação aqui, ó, o campo magnético é igual a μ0i dividido por quanto? Por 2πr. Pronto. Esta é a equação que a gente usa para medir o que? A intensidade do campo magnético nas imediações do fio. Bom, vamos identificar os termos aqui, ó. Esse I, o I representa o que? A intensidade de quem? Da corrente elétrica. Esse μ0 que aparece aqui é uma constante referente ao meio. É uma constante que depende do meio onde o meu campo magnético está inserido. Por exemplo, aqui vamos supor, eu tenho aqui um fio que está no espaço, no ar, ou esse fio poderia estar no ambiente, no vácuo. Então essa constante aqui ela é chamada de permeabilidade magnética do meio. Permeabilidade magnética do meio. Então, dependendo da situação aí, a gente tem tabelas, né, que fornecem as permeabilidades magnéticas de cada meio que você está. E esse R, o que o R indica? A distância, né? A distância do ponto, né? A distância do ponto ao fio. Ou seja, a distância do ponto onde você está ali medindo a intensidade do campo magnético ao fio. E o B, o que o B indica? O B é a representação de campo magnético. Então, o B ele vai indicar para nós o que? A intensidade do campo magnético. A intensidade do campo magnético. Bom, vale a pena ressaltar a unidade oficial que cada uma dessas grandezas tem. Ó, corrente elétrica, qual que é a unidade oficial da corrente elétrica? Ampere. A unidade oficial de distância, no SI, é o que? Metros. E a unidade oficial de campo magnético é chamada de Tesla, que a gente representa por um T maiúsculo. Então, esse T maiúsculo aqui significa o quê? A unidade do campo magnético, que é Tesla. Tá certo? Então, tá aí, pessoal. Essa foi a nossa videoaula sobre o campo magnético de fio condutor. Tá certo? A gente aprendeu, então, a regra da mão direita, tá certo? Que é para determinar a orientação do campo magnético, onde na regra da mão direita o dedo polegar coincide com o sentido da corrente elétrica e os demais dedos estão indicando aonde que as linhas de campo entram e aonde que as linhas de campo saem. E esta expressão serve para medir aí a intensidade do campo magnético. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Obrigado, até a próxima.